Olá, tripulantes, tudo bem? Meu nome é JC, esse aqui é o meu amigo Bruno. Olá, sejam bem-vindos à Ponte de Comando. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre o primeiro episódio a ter sido transmitido lá em 8 de setembro de 66 na NBC. É o Sal da Terra. Embora ele tenha sido o primeiro episódio de Jornada nas Estrelas a sair na televisão, ele foi o sexto episódio a ter sido produzido pelos estúdios da NBC e da Desilu. Bom, começa contigo, Jean. O Sol da Terra, do original Tim and Trap. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve embaixo, curte, comenta, compartilha. Tanto o meu trabalho como escritor, quanto o trabalho do Bruno como músico, também vão estar embaixo na descrição do vídeo. A gente também agora tem uma playlist de ficção científica no Spotify. Quem gosta de música instrumental, de ficção científica, o link também vai estar aí embaixo. Segue a gente lá no Instagram e vamos lá. Bruno, qual que é a Ah, um nota do detalhe episódio? sobre. Um detalhe pequeno sobre o Spotify antes de falar do episódio. Se vocês tiverem sugestões de músicas relacionadas a esse tema, podem pedir pra gente lá no Instagram do Ponte de Comando, tá bom? Bom, falando de Sal da Terra, né? Bom, o título original desse episódio, ele saiu nos Estados Unidos como The Man Trap, porém ele teve duas versões. Na versão de adaptação dele para novelização, era Unreal McCoy, e na versão em português, a primeira vez que ele foi traduzido lá nos anos 60, o nome era A Armadilha. Porém, na segunda dublagem, o nome dele ficou como Sal da Terra, que é o que a gente conhece hoje, e tem um motivo muito óbvio do porquê eles escolheram esse nome, né? Bom, a data estelar desse episódio ela é 1513.1 e a exibição foi em 8 de setembro de 1966. A história ela foi escrita pelo roteirista George Clayton Johnson. Ele era um roteirista que viveu entre 1929 e faleceu recentemente, até em 2015, né? Ele foi um Deus do bem. escritor famoso de ficção científica, né? Como William Nolan, Romance de Logan's Run, base para filmes também da MGM nos anos 70. E ele foi roteirista do famoso seriado que também era da Desilu e da NBC, que é o Twilight Zone, né? O pessoal aqui conhece esse seriado por outro nome. Acho que você já deve ter assistido, Já né, gente? assisti Twilight Zone. Muito bom. Bom, Assim, faz muitos anos que eu assisti, mas é meio como se fosse uma compilação de, de sketches de coisas místicas, assim. Ele era bem legal, eu gostava. sim, eram mistérios, Né? assim, né? E esse escritor, que é o George Clayton, ele foi um dos responsáveis por vários roteiros deste seriado, né? Bom, a direção ela foi feita pelo Mark Daniels, né? E o Mark Daniels ele faleceu lá nos anos 80 mesmo, né? Ele era o diretor de televisão nos Estados Unidos, né? Ele também foi soldado da Segunda Guerra Mundial. Não sei se isso influenciou na relação dele com o Roddenberry, mas quando ele voltou no pós-guerra, né, e virou diretor de cinema e TV, ele foi contratado pela CBS, né? E ele fez vários programas de um seriado também famoso da NBC, que inclusive é da fundadora da Desilu, né, que é o I Love Lucy, né? E ele fez 38 episódios de I Love Lucy. Então assim, ele estava muito escolado em seriado de televisão, e por isso que ele foi escolhido para esse episódio. Bom, os atores convidados vão ser dos principais personagens que são diferenciados desse episódio, né? A gente vai conhecer duas pessoas que vão viver num planeta, que é o M113, né? Eles são cientistas, um casal, né? E a Nancy Crater e o Robert Crater. A Nancy Crater, ela vai atuar com duas atrizes, né? Uma é a Jeanne Ball. Ela era muito famosa desde os anos 50 até os anos 70. Ela fez Mister Nova, Bonanza, a Spy, ou Eu Espião. E a Francine Pine, né, que além de uma modelo muito famosa, ela também fez vários episódios nos anos 60 na televisão americana, incluindo A Falsa Libertina, também no cinema, e Here's Lucy. Bom, o professor Robert Crater já é um ator mais conceituado, vai ser o Alfred Ryder, né? Ele nasceu em 1916, né? Lá no começo do século XX.
E ele veio a falecer já nos anos 80, ele viveu bastante. Ele fez muito cinema de Velho Oeste, né? Ele tem vários, Tem se cara você de for quem na... fez esse tipo de. Sim, Tem se cara você for fazer a de ator de Velho pesquisa Oeste. histórica, ele tem muitos filmes de Velho Oeste, né? Aquela coisa meio Tarantino, né? Bom, também vai ter um tripulante novo nessa história, né? Que é o Tenente Darnell, né? E ele é representado pelo Michael Zaslon. O Michael Zaslon, talvez vocês tenham visto ele bem mais velho recentemente no seriado Law and Order, né? E ele fez também algumas atuações em 1994 e sempre foi pela Paramount e pela CBS. E ele ganhou um prêmio Emmy também. Bom, a sinopse do episódio, Jean, quer começar com ela? Bom, a Enterprise ela está em órbita de um planeta, eles estão indo fazer uma inspeção médica de rotina, porque é um padrão da frota. Então, como a frota tem bases em diversos planetas, eles precisam garantir a segurança e a estabilidade dos residentes nos lugares. Sempre que completa um ano de exame médico, a nave mais próxima tem que passar para ver se está tudo ok, para levar suprimentos, para dar atendimento médico. Isso é bem comum. Isso, inclusive, era uma estratégia bem comum antigamente, quando existia, na época das grandes navegações, quando existiam colônias. Tem até uma história muito curiosa sobre isso, que qualquer dia eu vou trazer, que é uma história, na verdade, bem grande, que é a história dos esquecidos de Saint Paul, que era para isso ter acontecido com os caras, mas o barco de suprimentos nunca chegou. E aí eles ficaram dias, meses, quase um ano e meio sem suprimentos numa ilha do norte, que todo mundo ficou doente, enfim. Mas o básico aqui que a gente tem que entender é que esse conceito ele é bem antigo. Ele é muito prático também em rotas de navegação. E por curiosidade ou não, a Nancy Crater é uma antiga namorada do Dr. McCoy. E começa a trama do episódio com a resistência do Crater, que é o pesquisador, em fazer o exame médico e quando um dos tripulantes morre. Mas a gente vai chegar lá ainda. Uma coisa que eu achei interessante desse começo é que o McCoy ele tá bem nervoso assim, para poder conhecer, para rever a ex-namorada dele. Assim. Ele é bem aquele cara mesmo que não tá muito preparado emocionalmente para ver a ex-namorada, mas por uma obrigação ele precisa passar no mesmo lugar que ela. Eu achei isso muito engraçado. E você, Bruno, o que é que você acha desse começo? Eu achei promissor o episódio, assim, o começo do episódio. Sim, começa muito bem, né? Se você pegar mesmo assistindo na versão original, sem remasterização, porém eu queria citar aqui a questão da remasterização. E isso, para quem viu da forma antiga, faz uma diferença, assim, dá um carinho especial pra gente que é fã antigo da série. Jornada nas Estrelas, ela tem muito problema de produção e custo, né? No seu começo, né? Ela vai melhorar do meio pro final, né? Mas assim, é um planeta... Pode falar, eu corto. Eu queria fazer uma observação. Tá. Isso é uma coisa pessoal minha, que é que vocês vão entender por que eu me empolgo tanto falando de jornadas. Eu, assim, o público que acha que a gente é nerd mediano, eu posso estar triste o quanto for. Se eu começo a falar de jornadas, eu já abro um sorriso desse tamanho. Porque, assim, a igual o Guilherme científica. Rodrigues, né? Mas, enfim, já começa a levar o ânimo. Enfim, Bruno, desculpe interromper, pode falar. Não, de boa. Eu entendo que quando a gente fala de algo que a gente aprecia, isso daí traz uma enorme satisfação, seja pra gente aqui ou pra quem tá nos assistindo, né? Bom, essa cena ela começa com a Enterprise chegando em órbita de M113, né? E tá o grupo de terra e tem uma imagem assim, né, da cena do a palavra me fugiu, sítio arqueológico. E assim, é um estilo meio asteca, meio inca, meio maia, né? Tem pirâmides e ruínas, né? E um planeta super deserto. E o motivo dos craters estar lá é justamente essas ruínas, né? Bom, quando o McCoy ele chega com o Kirk lá embaixo, tá ele, o McCoy e o Darnell, né? Que é o tenente que vai com eles. E é justamente
para fazer o exame. E o Kirk, ele já fala, pô, você tá ansioso, você tem que levar umas flores. Ele pega um matinho, faz uma brincadeira com o McCoy, né? E aí o McCoy, quando eles entram dentro do local que eles estão abrigados, né? Que é no meio de uma ruína, que os dois moram, né, praticamente. Mora dentro de um templo, né? Basicamente. É, como se fosse um templo, né? É. Isso não fica muito claro, mas não é bem o foco da história, né? O foco da história é o passado do McCoy, né? E isso vai fazer muito sentido. Ele fala que eles já estão separados há mais de 10 anos, né? E aí, de repente, entra a Nancy, né? A gente ouve ela cantar e aí ela entra. E assim, o primeiro que olha pra ela é o McCoy. Mano, brilha os olhos dele de rever uma ex-namorada que ele... Assim, eu fiquei curioso de pensar, poxa, como é que acabou essa história? A gente não sabe, isso nunca vai ser contado. Mas dá a entender que, apesar deles não terem dado certo, eles têm uma relação assim, de carinho e de afeto muito grande. De respeito e de admiração. E o Kirk, quando olha pra ela, ele vê ela de uma maneira. O McCoy vê ela de outra. E o Darnell vê ela totalmente diferente, né? E isso fica assim, poxa, por que cada um enxerga ela com uma aparência? O McCoy vê ela como se ela tivesse 25 anos. O Kirk enxerga ela como se tivesse mais de 40, 30, né? E o Darnell enxerga ela e ele até fala, poxa, eu acho que a gente se conhece de algum planeta do prazer. Mano, é muito assim, na cara, assim, né? Cada um vê de um jeito. Duas observações a respeito desse começo. A primeira é que o McCoy, ou ele é o cara mais sortudo, ou ele é o cara mais azarado. Porque, assim, ele tropeçou na ex-namorada dele no espaço. De tantos isso que eu pensei lugares. Nossa, assim, eu não duvidaria se o Kirk tivesse mudado a rota só pra fazer essa gracinha com ele. Porque... E outra coisa, assim, a gente vai chegar nisso lá na frente, mas uma coisa que eu fico pensando é que os poderes desse bicho, eles não são muito explicados, assim. Esse bicho parece que faz de tudo, e aí, conforme o episódio for passando, a gente for conversando sobre, a gente vai entender mais sobre isso. Porque parece que ele faz, tipo, 3 ou 4, 5 coisas ao mesmo tempo, e assim, estranho, assim. E, tipo, ele tem poder de telepatia, porque se ele não tiver poder de telepatia, ele não consegue fazer com que as pessoas enxerguem ele de outro jeito. Eu Tudo acho bem. que tem. Porque, ó, o McCoy enxerga ele. O nome dessa criatura não oficialmente é M113. Então, o McCoy ele enxerga a M113 como a ex-namorada dele. Nova. Como se ela nunca tivesse envelhecido. O Kirk enxerga a mulher como uma versão dela, que ele esperava. E o Darnell enxerga como uma prostituta totalmente diferente. Assim, ele enxerga como uma prostituta que ele conheceu em Vênus e Saturno. Então, não faz muito sentido, assim. O que eu entendi desse bicho é que ele se transforma aos seus olhos naquilo que você espera que ele seja. Mas aí também não vai fazer muito sentido, porque lá na frente a Uhura depara com um cara que ela nunca viu na vida. Mas aí também eu tenho uma teoria sobre esse bicho, mas lá na frente a gente vai chegar lá. Eu também tenho. Mas assim, por enquanto a gente sabe que ela ainda não é a criatura. A gente sabe que ela é a Nancy e cada um enxerga ela de uma forma. E aí, de repente, ela conversa com eles, fica feliz, né? E por algum motivo o Dr. Robert não tá lá. E aí o McCoy fala, não, eu vou só fazer o exame com vocês dois, até por uma questão de respeito com o marido dela, né? Apesar de ele poder já fazer nela, não, fazer com os dois, né? E ela fala, tá bom, eu vou procurar o Robert. E aí ela sai. Quando ela sai, o Darnell tá do lado de fora, já. Porque o Kirk, vendo o comentário infeliz dele, falou pra ele, ô Darnell, vamos lá pra fora, vamos deixar o McCoy e a Nancy aqui se conversar, que eles têm muito que botar papo em dia. E aí quando ela sai, ela tá com aquela forma loira, né, atraente, e ela dá todas as pistas pra ele do interesse dela. E aí isso cai na minha teoria da criatura. Bom, pra gente chegar no ponto principal, o Darnell vai morrer. E na hora que ele morre, assim, o episódio já começa com um cara morrendo, pá, em 10 minutos. Enquanto
Nem ele isso, saiu com menos. ela, o Robert. Até menos. Menos. Enquanto ele saiu com ela, pouco antes dele morrer, o Robert chega, ele conversa com o Kirk, o McCoy ressalta, poxa, ela não envelheceu nada. Eu quero falar, ela envelheceu um pouco. E aí o Robert, ele sabe quem é o McCoy, né? A Nancy contou a história do passado dela pra ele. Ele fala, não, quando você vê ela de novo, ela vai estar exatamente como ela é agora. Você não vai ver ela mais assim. E isso me deixou já... Logo na primeira vez que eu assisti, eu já entendi que tem alguma coisa errada com a Nancy, né? E assim, dá um grito. Dá um grito. E a Nancy grita e aí o Kirk sai correndo com o McCoy e eles vão lá no meio do campo, né, do sítio arqueológico e acham o Darnell morto com várias manchas, né, na pele e uma planta, né, uma planta na boca. E a Nancy desesperada, querendo dizer que ele comeu a planta venenosa. Só que o McCoy, ele é muito astuto, né? O McCoy, ele vai falar, mano, tem alguma coisa faltando, alguma ponta solta. E assim, falando do Kirk, a gente nos vídeos anteriores, a gente via que a postura do Kirk ela era um pouco branda. Nesse episódio, nossa, muda muito, muda muito. Ele é muito mais ativo. É aquilo que você falou, ele podia ter feito mais. Nesse episódio ele Exatamente. vai fazer muito mais. O Kirk contra o Childress foi um gatinho. Contra o investigador. Contra o arqueólogo, ele foi um leão, mas a gente vai chegar lá também ainda. Eu queria comentar que o Darnell, assim, de novo eu vou me questionar qual que é o treinamento que a galera daquela época na frota recebia. Porque o Archer é bem mais antigo que o Darnell, e o Archer, ninguém na tripulação do Archer faria isso daí, né? Tipo, se abandonar seu posto pra sair atrás de uma saia no meio do deserto, cara, assim, é abusar muito da descrença, Verdade. sabe? É porque ainda não tinha existido, eu acho que ainda não tinha existido o conceito da humanidade se estar totalmente desenvolvida. Porque, se eu não me engano, esse conceito vai surgir só lá com o Picard, lá no Next Generation, que isso vai se apresentar. Se eu não me engano, é assim. Porque a única explicação que tem pro cara que... Gente, vamos lá. Você estudou sua vida toda para você entrar numa nave estelar, para você ser da segurança, para você conhecer planetas, para você se desenvolver, para você descer num planeta de sítio arqueológico para passar uma mulher com uma saia curta do seu lado e sair correndo atrás dela. Alienígena. Ele não sabia que era alienígena, né? Mas nem que não fosse, ele acabou de tomar um esporro do capitão dele sobre isso. E mas, até onde eu percebi, esse bicho não tem poder de ilusão, então... Não, na verdade, isso cai na minha teoria do como é que funciona, né? Pra vocês que estão assistindo a gente e não assistiram o episódio, né? Lembrando, vai ter spoilers aqui, né? Esse episódio já tem quase 60 anos, então estamos desculpados, né? Mas assim, na minha visão, de todas as vezes que a criatura vai atacar alguém, ela cria a ilusão na mente de quem enxerga ela. Na verdade, ela nunca muda de forma. O que faz ela parecer ter outra forma é na mente de quem está enxergando ela. Entendeu? E assim, ela, com essa capacidade, ela pega além da forma da pessoa na mente de quem a vê, ela usa as memórias que a pessoa tem sobre ela. Então assim, você vai perceber nos diálogos da Nancy que tudo que ela fala com o McCoy tem a ver com o passado dela com o McCoy. Tudo que ela fala com o Robert tem a ver da vida dela com o Robert, né? E tudo que ela tem de diálogo com o Kirk, com o Spock, que embora seja curto, tem a ver com o presente, entendeu? Então ela só usa o que tem na mente de quem a enxerga. É assim que eu entendi a história, né? Mas voltando ao enredo, ela vai ficar desesperada, eles ainda não sabem dessa criatura, né? E aí o Kirk, ele já aborda o Robert e fala, poxa, acabei de perder um tripulante. O Robert estava muito nervoso de que ele não queria que eles estivessem lá justamente por conta da criatura. A gente vai descobrir o motivo, mas era justamente esse, o segredo. De que tem uma criatura viva ainda no planeta. E o Kirk, ele manda
subir o corpo do Darnell, né? Junto com o McCoy. E deixa o Robert e a Nancy lá. Chegando lá em cima, ele tem uma reunião com o Spock, né? E com o McCoy, né? Sobre essa questão da autópsia, né? E aí tem aquele lado de novo, mano. Aquele diálogo de que o Kirk, ele vai lá, tá o cadáver na enfermaria, né? E aí ele fala pro McCoy, mano, mas do que ele morreu? E o McCoy, ele tá um pouco lento, né, ainda, né? Ele fala, mano, eu já procurei tudo, não tem... ele tá meio chocado ainda da situação. O McCoy, ele é o menos resistente, né? A gente vai ver que com o choque deles, né? O McCoy é o menos resistente em qualquer situação. Ele é muito humano, né? O mais humano. Não, ele é a gente, né? Ele é a gente. Ele é a gente, só que médico. Mas enfim, ele não acha nenhum alcaloide, né? Eles descobrem que é uma planta bórgia, né? Se a gente for dar uma pesquisada no Google, né? Vocês vão descobrir que é uma planta venenosa, né? Porém, existem diversos tipos de planta bórgia no enredo de Jornada. E aí aquela planta não seria o suficiente para ter matado o tenente tão rapidamente. E aí o McCoy, ele fala pro Kirk na enfermaria o seguinte, ele, do meu ponto de vista, ele tinha que levantar da mesa e sair andando. E aí o Kirk fala, não é possível. Eu acho, assim, muito abuso da parte do Kirk querer discutir com o próprio médico. Assim, é que assim, ele tá desesperado com a situação. Pensa o seguinte, eles foram para um planeta só para poder fazer os exames. Um planeta morto, né? Só tem ruínas, não ia dar nada errado. E aí ele já tem logo no primeiro episódio na TV, o cara já morreu. Pá. E um detalhe, de novo, nos vídeos anteriores a gente falou do jargão do McCoy, né? Que é está morto, Jim. Nesse episódio ele vai falar várias vezes isso, né? Vai morrer muita gente nesse episódio. E assim... como deixa eu só comentar sobre umas coisas que eu peguei aqui nessa... Antes deles subirem até, teve uma cena de que o McCoy foi examinar o Crater, o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele. Robert Crater. É o Crater. Foi examinar o Crater e ele usa aqueles abaixa-língua pra poder examinar a garganta. Cara, esse é o verdadeiro vilão do episódio. Eu sempre odiei esse negócio. Isso é horrível. Eu acho uma tecnologia velha, ultrapassada. Cara, e assim, eu tenho trauma desse negócio, porque quando você é criança e você vai no médico, a sua mãe fala pra você que você não pode engasgar. Só que o cara enfia isso na sua goela. E o verdadeiro vilão do episódio é a baixa-língua que ele usa. Enfim. Outra coisa é que o Crater abusa muito da própria sorte. Ele fala grosso com o Kirk. Ele fala assim, não vou, não quero, não faz. Meu amigo, calma lá, né? Assim que funciona. Você não é o Childress. Você não tem a negociação humana envolvida aqui. Tem um porquê. Assim, a gente vai descobrir depois o porquê, mas que a princípio isso é realmente muito... Isso dá pra gente tirar até, assim, a profissão do Robert é ser o líder de uma expedição arqueológica. Então, assim, a federação lá deu pra ele o aval de ficar naquele mundo. Então é como se ele fosse o representante do Estado ali. E aí, de repente, chega um capitão com o seu uniforme dourado, querendo mostrar suas insígnias. E aí ele se sentiu humilhado, né? Só que a lei é a lei, né? Todo mundo tem Ele é membro da federação. Sim, tem que obedecer à lei. Ele é membro da Mas federação. voltando para a cena da enfermaria, tem um diálogo ali que assim, o McCoy ele fala que não sabe. E ele fala, poxa, talvez os meus olhos estão me enganando. E aí ele, por falar isso, ele cai num devaneio. Ele fala, ela tava tão bonita. E aí, mano, o Kirk fica pistola. Eu não quero saber dos seus amores fracassados. Eu tenho um oficial morto aqui, eu quero que você descubra. Mano, foi uma fechada assim, monster numa... Mas isso vai fazer efeito, né? Então, a história ela vai andar um pouco, né? E a gente já entra no ato 2, no segundo ato do episódio. Assim, para esse segundo ato, a primeira cena que acontece é uma interação entre o Uhura e o Spock. É uma tentativa
de sedução e conversa. Não é vou falar de sedução, mas uma tentativa de conversa, assim, de aproximação da Uhura para o Spock. Esse tipo de coisa, esse tipo de relação, foi o que lá na frente o J.J. Abrams usou como um artifício para criar a relação dos dois lá na série, na trilogia de filmes dele. Uma trilogia, foi trilogia. Na trilogia de filmes dele. Me julguem, eu gosto muito dessa trilogia, mas um dia a gente ainda chega lá. Mas aqui, o Spock meio que dá uma fechada, fala, não, ele meio que dá-se a entender que ele não entende o que ela está tentando fazer, o que ela está tentando sugerir para ele. E essa relação e essa conversa vai explanar depois para uma outra cena, mas que a gente não vai chegar lá. O Spock meio que dá um fora nela, sem querer dar um fora, e ela fica meio que incomodada com a falta de empatia dele e reconhecer que eles estão tendo um problema, exatamente. Então, enquanto eles estão tendo essa conversa, essa tentativa de flerte, sobe um comunicado para a ponte de comando, em que o Kirk avisa para o Spock que tiveram umas fatalidades, e o Spock age no jeito mais vulcano de ser, e tá bom, ok. Sem choro nem vela. E isso irrita um pouco a Uhura, porque ela considera que ele não tem empatia nem sentimentos pela tripulação. Assim, eu entendo do lado dela e não entendo também. Eu acho que quando você está numa situação dessa, você tem que manter a cabeça fria. Mesmo que não fosse Spock, chorar e bater a cabeça no teclado, no console, não ia resolver nada. Mas tudo bem, a gente entende que também talvez fosse um pouco estranho você observar uma situação daquelas e uma pessoa não ter nenhum tipo de reação. É a mesma coisa de você ver uma casa pegar fogo e você ficar impassível. Não tem como, né? Pelo menos alguma coisa você tem que esboçar. Tem um comentário sobre isso, Jean. Assim, quando no diálogo da Uhura com o Spock sobre essa morte que tem na sala de transporte, que eles recebem um comunicado, ela fala, você não ouviu o que disseram? O capitão podia estar morto, né? E aí ele fala, eu expressar meus sentimentos não muda fato nenhum. Aí essa pequena frase dele diz muito sobre o que ele tem dentro. Está dito, está implícito. Não expresse, né? O Spock, ele sempre vai ter os sentimentos humanos. A gente só vai perceber isso assistindo muito, né? Mas a gente sabe que o Spock tem tudo que os humanos têm na metade humana dele. Então ele sente o lamento, ele sente o luto, ele sente a saudade, a perda, a raiva. Só que o lado vulcano dele é muito disciplinado. E assim, para ser um comandante, um primeiro oficial, eu acho que ele é o melhor que tem ali. Ele é o melhor material que tem para isso. Então assim, o Spock ser o primeiro oficial é a melhor opção mesmo. Porque numa situação de crise, ele é o cérebro, ele é centrado. E a Uhura ficou muito inconformada, porque já não bastava o fecho do flerte que não rolou, né? Ela ainda pergunta para ele, na hora do flerte, ela fala, como é que é um dia preguiçoso, numa noite preguiçosa de luar em Vulcano? E ele fala, não entendi, em Vulcano não tem lua. E eu não sabia, nunca tinha prestado atenção nisso aí. Vulcano não tem lua? Porque se Vulcano não tem lua, isso gera algumas coisas meio estranhas, né? Tipo, se bem que Vulcano também não tem mar, né? Então, Vulcano é um deserto. Um deserto rocha flutuando no vulcânico. Sim. Exatamente. Mas tudo bem. Aqui a gente faz, saindo desses dois, a gente vai passar de novo lá na ala médica, porque agora os caras fizeram uma descoberta muito interessante. Antes eles não tinham percebido, mas agora eles descobriram que o motivo da rapaziada ter morrido é a falta de sal. Todo o sal que eles tinham no corpo foi sugado.
por isso que há manchas no rosto, porque provavelmente algum predador atacou eles lá embaixo e sugou todo o sal que eles tinham pelo rosto. O McCoy não ter percebido isso antes faz e não faz sentido. Faz sentido do ponto de vista que, com tanta tecnologia, uma coisa tão simples passe despercebido, mas também não faz sentido por ter tanta tecnologia e isso passar despercebido do mesmo jeito. Enfim. Mostra que ele está afetado, na verdade. Mas tem uma frase legal dessa cena do McCoy, que assim, quando ele fala que ele descobriu que todo o sal do corpo foi retirado, e isso não é uma coisa natural e não é possível, medicamente, nem naquela época. E aí o McCoy, ele reconhece que você estava certo, eu estava com os olhos vendados, eu estava distraído, e aí o Kirk fala, não, McCoy, tá tudo bem, eu não estou contando seus erros. Então assim, o Kirk, ele é do tipo que cobra, mas ele reconhece também o mérito dos seus comandados, né? E aí eles tomam a segunda atitude, né? Já que eles já descobriram que não é a planta que matou, é outra coisa que matou o tenente. E aí ele vai com o Spock, né? E com o biólogo, né? Que é o Sturgeon. E eles vão voltar para o planeta para questionar a Nancy e o Robert novamente, né? Nesse meio tempo, fica meio claro que o McCoy fez os exames nos dois, os dois estão normais. E isso me deixa assim, pensativo. Poxa, a criatura conseguiu enganar até o sensor médico, né? Porque vai ter uma cena, né, que o Spock fala pro Kirk, eles estão normais, e tem 2 anos que eles já estão aqui, e a única coisa que mudou é que a carga de alimento e das coisas diminuiu. E tem um porquê. Por que diminuiu? Porque só tem um humano lá. E aí, você entendendo que o M113 enganou um sensor médico, isso meio que anula a nossa teoria de que ele é só telepata. Então, porque se por isso que eu fiquei pensando ou assim, cara, ele tem não um fecha. poder, então, ou ele tem um poder de telepatia tão grande, de ilusão tão grande quanto dos talosianos, porque para enganar um sensor médico, uma coisa a gente está falando é de você enganar uma mente, outra coisa é uma máquina tão desenvolvida assim. Essa criatura, ela vai entrar muito naquela seara de você ter que dispensar a descrença, sabe? Assim, suspensão da descrença, para você entender como ela funciona. Porque se a gente for quebrar a cabeça para saber qual que é o método desse bicho, a gente vai ficar batendo cabeça na mesa, assim, indefinidamente, porque ele tem muita coisa que não... Uma outra coisa que eu observei foi que nesse episódio, a questão de lidar com o sexo oposto, pelo menos em alguns momentos, foi bem mais ajeitada do que foi em Mãe dos Homens. Mas também aí são coisas diferentes, assim, são conceitos diferentes, então não tem muito que fazer. Mudge's Woman virou nossa régua, né? Virou. Quando for falar de questão... virou o limite. Assim, a régua, ela tá de 2 jeitos, tá? Um lado em Mudge's Woman e tá do outro lado tá em Dave Whiffen. Porque assim, tem Name Whiffen, eu falei Dave Whiffen por causa do jogo, mas tem Name Whiffen. A série tá entre esses 2 polos. Se você for muito para um lado, você vai pra comédia. Se você for muito outro, você vai pra um terror, assim, indescritível. Mas drama. não vou voltar em Name Whiffen, não. Voltando ao enredo, né? Ao enredo, eles vão descer novamente, né? Com o biólogo Sturgeon. E assim, mostra a atitude do Kirk já imponente, né? Como você me falou, ele é um capitão prático, tem que ser um capitão prático. Nesse episódio, o Kirk é um capitão prático. Ele já chega no aposento do Robert, no meio do sítio, fala pra ele: olha, é o seguinte, você vai me dizer o que tá acontecendo. E o Robert, ele dá um migué, né? Fala que ele não sabe o que aconteceu. E aí ele questiona, por que vocês estão tão preocupados com o sal? E aí ele fala, você quer? Pergunta pro seu médico aí por que o sal é tão importante. E aí o que ele fala que ele sabe tudo. E aí ele vai revistando, enquanto ele vai conversando, já revista o suprimento de sal. E só tem uma pílula de sal. E a gente vai descobrir que o que está comendo sal, literalmente, é a criatura, né?
E aí, nesse meio tempo, o Sturgeon, ele tem também um auxiliar, né? Que, assim, enquanto eles estavam fazendo investigação dentro do sítio, esse auxiliar, que é o Green, né? Ele tá junto com o Sturgeon tentando descobrir se tem alguma coisa no planeta que eles não identificaram pelos sensores da nave. E aí tem mais um grito. E o Robert, ele foge, né? Ele desaparece assim no meio da câmera, assim, mó lento, assim. Ele mete o louco e sai, Ele mete o foge pé. enquanto Ele eles mete o estão pé. interrogando ele, né? Ele mete o pé, né? Ele vai se esconder no meio das ruínas, né? E aí o McCoy e o Kirk tentando procurar o Robert, eles acham o Sturgeon da mesma forma que o Darnell. E aí, de novo, ele está morto. Enquanto o McCoy ele vê o Sturgeon morto, a câmera anda um pouco pro lado e mostra o Green também sendo sugado pela Nancy, né, pela M113. E essa parte, assim, eu achei legal porque não fica só nela sugando o sal deles, ela muda de forma. E ela assume Então, a forma. E aí cai nisso que você falou sobre qual é o poder dessa criatura e a gente não tem como entender, porque assim, qual o padrão de subida do Green? Que ele vai voltar pra nave. E ele sabe, voltou como Green. ele voltou como Green e a nave tem biofiltros. Então, Pois assim, é. será que os biofiltros não pegaram? O que me dá a entender é que esse bicho ele se transforma por completo. Igual o Odo. Mas aí o que ele faz? Então ele tem 3 poderes diferentes. Ele tem o poder de ilusão, ele tem o poder de se transformar e ele tem o poder de telepatia, porque, nossa, ele é muito roubado, então, né? É um bichinho bem apelão. É. Essa carta no Yu-Gi-Oh! Ia me render umas vitórias consecutivas, porque, nossa senhora, que bicho... Mas assim, isso daí é coisas que o roteiro não vai explicar, né? A gente, por ser fã de ficção científica, a gente simplesmente aceita, mas não é bem explicado mesmo as capacidades da M113. Bom, quando eles Enfim, continuando, chegam lá em cima, né? Vai ter aquela cena do Green, né? O Green, que é a criatura agora, né? Ele vai começar a procurar sal, porque não tem mais sal no planeta, é isso que dá a entender, né? E aí cai na cena da ordenança. Eu sei que você tem muito o que dizer a respeito. lá vamos nós de novo. Bom, continuando a saga da Ordenança Range, coitada, assim, é uma coisa... Eu sei que já tá ficando cansativo falar sobre isso, mas eu nunca vou parar porque... Eu acho tadinho, válido. é válido. Eu tenho o maior apreço por essa atriz. A gente... Poxa, parece que a Ordenança Range só foi criada para ser a personagem feminina bonita e que sofre problemas relacionados à sua sexualidade, assim, porque ela, gente, assim, não tem outro jeito de falar. Ela parece que só foi criada para ser o atrativo do sexual da nave. Porque todo arco problemático que a ordenança tem envolve um tipo de stalker ou o pessoal fazendo comentário. Já tá, assim, acho que, eu não sei na época sobre qual que era eu não sei qual a ideia que eles tentaram passar, principalmente depois do episódio passado, que já foi bem problemático, a gente comentou aqui sobre The Name Within, e como aquilo foi bem bizarro, assim, foi uma coisa que nem parecia muito de jornadas. Eu não gosto muito daquele episódio, enfim. Me julguem se quiser, eu não consigo. Mas, de qualquer forma, dando continuidade à narrativa, a ordenança tá levando o jantar do Zulu e ela passa por um bando de... O jantar do... Zulu. Obrigado. 1, 2, 3. Ela tá levando o jantar do Zulu e eu não consigo. Minha língua trava na hora que eu vou falar o nome dele. Por muitos anos, né? Eu falei por muitos anos, minha língua trava. É Zulu, gente. Enfim, ela tá levando o jantar... 1, 2, 3. Ela tá levando o jantar do Zulu e ela passa por uns caras que fazem uma gracinha, ela passa por eles dão uma olhadinha e é isso. Essa é a participação dela nesse episódio. Porém, enquanto ela tá levando o jantar para ele,
o Green aparece e dá-se a entender que a comida tem sal. Então, a criatura, o M113, que está fantasiado de Green, ela tenta até dar uma beliscada ali na batatinha, no que ela tá levando, ela não deixa. Fala, não, isso aqui não é seu, isso aqui é de outro tripulante. E aí tem a cena que eles estão na estufa da nave, onde o Zulu está estudando algumas espécies, inclusive o Beauregard, que é uma planta senciente. E tem essa... Parabéns, Beauregard, melhor ator do episódio. Melhor que o Shatner, inclusive. Gostei da atuação do Beauregard. É Gertrude, em português eles deixaram o nome dele, né, cara? Eu achei isso curioso. Beauregard. Mudaram o nome, né? E o Beauregard, ele é muito sensitivo por ser um animal que depende de outros sentidos, eu entendo assim. Ele é muito sensitivo. E ele acaba percebendo que tem alguma coisa errada, que tem uma criatura ali que faria mal para ele, e ele acaba se encolhendo e isso chama atenção, tanto do Zulu quanto da Randy. E o M113 talvez perceba isso, que ele estava perto de ser descoberto, porque ele sai vazado. Ele mete o pé. E enquanto ele está fugindo, ele encontra a Uhura. E aqui, o que eu entendo dos poderes desse bicho? Que esse bicho funciona na base de líbido. Então, quanto mais líbido você tem, mais... Eu até procurei algum estudo, alguma coisa que indicasse que o aumento de líbido aumenta a produção de sal no corpo. Mas eu não achei nada a esse respeito. Porque justificaria o fato desse bicho seduzir as pessoas. Porque se uma pessoa está seduzida, então aumentaria gradativamente a quantidade de sal no organismo e ele teria um jantar mais reforçado. Mas eu não achei nada que reforce essa minha tese. Enfim, inclusive eu procurei estudos sobre isso e não achei nada. Tem uma ideia que veio na minha mente sobre isso agora. Tem uma teoria que pode explicar isso, gente. Você falou da libido. Assim, quando a gente está com a libido alta e com o desejo estimulado, a transpiração do corpo aumenta. Igual no episódio do Zoom. E o suor tem sódio, né? Tem sal. Então talvez isso explicaria bem, né? Se a gente for querer colocar lógica nessa história. Resolvemos as habilidades de casca desse bicho. Nossa, a Enterprise devia contratar nós dois. Eu tava pensando por um ângulo, que seria... Você pensou em outro que eu não pensei, que seria por causa da adrenalina. Aumenta a produção de suor. Então faz sentido. Quando o McCoy desce pro planeta, ele tá ansioso para ver a ex-namorada dele. Então ele enxerga a Nancy como ela era há 20 anos atrás. Na cabeça do McCoy, a imagem que ele tinha da Nancy era da jovem que terminou o namoro com ele. Então, isso justifica o fato de que esse bicho pode ser telepata também. O Kirk não esperava, a visão que o Kirk tinha era a visão que o McCoy passou para ele, só que o Kirk é muito mais realista. A Nancy não faz o tipo das mulheres que geralmente o Kirk se atrai. Ela está muito mais voltada para o tipo do McCoy do que para ele. Então, para o Kirk não faria diferença. É verdade. Pro Alferi e pro oficial de segurança, o que ele viu foi uma prostituta das areias de Júpiter, porque era o tipo de coisa que ele desejava. Então, essa criatura, pelo que eu entendo, ela funciona em vários aspectos diferentes. Ela funciona como uma ilusão coletiva, em que cada um enxerga uma coisa, independente da forma que ela toma. A Uhura, ela estava tentando atrair o Spock, mas o Spock não atendeu ao que ela queria e ainda mais deixou ela chateada. Quando ela sai quando ela tá passando, ela acabou de tomar um fora do Spock. Então ela ainda estava
com um desejo, eu não sei se o YouTube vai me censurar por falar isso Não, aqui, né? pode Mas falar, isso pode. ela ainda estava com desejo sexual em alta. Sim. E a criatura assume a forma de um africano. Para quem não sabe, a Uhura é da África. Então, Ela é sua né? Exatamente. E a criatura assume a forma de um africano. E isso paralisa a Uhura, porque a Uhura não esperava, mas era o tipo de homem que ela queria, que eu acredito que chamaria a atenção dela. Tanto que ela fica um tempo parada olhando pro bicho sem nenhuma reação. Então aqui a gente pode até ter decifrado, tipo, os poderes desse bicho. Ele é uma ilusão coletiva. Lá no final, quando descobrem o que ele é de verdade, a ilusão para de funcionar. Sim. Mas não quer dizer que parou de funcionar para todo mundo. Né? Quer dizer que parou de funcionar para o McCoy e para o Kirk. Porque agora eles sabem que ela não é um humano. Então, eles estão vendo ela do jeito que ela é. Resolvemos um mistério. Pelo menos encaixa, né? Não dá pra provar que a gente não é o roteirista, né? É a explicação mais próxima que a gente consegue chegar disso, eu acho que é isso aqui. Porque senão a gente vai ficar batendo cabeça na escrivaninha. A gente manda o currículo pra CBS da próxima vez. Exatamente. Acho que os caras que escreveram esse episódio já não estão nem vivos mais. Mas enfim. Não. Infelizmente, né? Bom, a próxima parte, né, que a gente vai ver, né, aqui, né, é que como tem de novo, né, agora mais um morto, né, é outra autópsia, né. Nossa, do último episódio o McCoy fez a autópsia do cachorro com chifres, né, agora ele tá fazendo a autópsia de 2, né. E assim, ele não tem muito o que acrescentar, né, aqui, né. E assim, depois que a Uhura vê o Moreno, né, e a gente começa a entender a parte dos poderes, né, a gente fica pensando numa coisa, né. Ele tem quantos anos? Cara, isso não fala, né, mas assim, lá na frente a gente vai descobrir que é uma criatura muito antiga e muito resistente, né. E aqui nas minhas anotações, né, fala dessa questão da aparência da Nancy, mas na verdade isso também tem muito a ver com a própria M113, né, com o transmorfo, né. E assim, o Green, né, ele vê que ele não vai conseguir sal nem com a Uhura, porque ela é chamada de novo pela ponte, né, porque agora tem mais um morto, né? E aí ele muda de forma e vai para a cabine do McCoy, né? E lá ela fica. E o McCoy, ele tá um pouco cansado, ele teve que fazer muitos exames, né? Então ele tá lá e ela encontra ele assim, exausto, ele não tá conseguindo dormir. E tem uma cena que ele fala com o Kirk, que é que ele mesmo não tá conseguindo dormir. Aí o Kirk fala pra ele, toma uma daquelas pílulas vermelhas que você já me passou, né? Aí eu pensei naquela coisa assim da internet, né? Pô, o McCoy vai virar uma Red Pill também, né? Mas assim, a Nancy, ela vai adormecer o McCoy. E eu acho que não tem tanto a ver com as pílulas. Acho que até ela usa os poderes dela, né? E aí ela vai assumir a forma do McCoy enquanto ele tá sedado lá. Exatamente. E aqui, uma vez que o McCoy tá sedado lá no alojamento, começa o ato 3, em que o Kirk e o Spock estão ficando cansados dessa palhaçada, de tá gente morrendo para todo lado, e eles descem até o planeta de novo para conseguir achar o Crater, para o Crater dar uma explicação. E aí acontece uma das cenas que eu acho mais engraçadas desse episódio, que logo que eles descem no planeta, eles encontram o Crater e ele tá escondido atrás de uma pedra. Ele tá só com a cabeça de fora. E eu sou muito besta por achar essas coisas engraçadas, mas é uma cena que não foi concebida para ser engraçado, mas é. Porque ele tá só com a cabecinha de fora da pedra, e aí, tipo, o corte é bem rápido. Uma hora tá o Kirk e o Spock, outra hora só tá, tipo, o Crater olhando de cima. Eu falei, não. Eu amo ficção científica. Mas vamos lá. Sim. Mas assim, aí a gente vai ver a bazuca do Crater, né? Que ele fez, nossa. né?
pelo amor de Deus, a frota devia encomendar um daquele, porque é 5 vezes mais potente do que o que os caras da ponte usam. Não é um Eu vou deixar phaser, é uma... o frame aqui do lado. Nossa, cara. Eu não duvido. Assim, é uma banana de dinamite, mas enfim. Assim, uma coisa Enquanto que eu eles fiquei estão lá curioso tentando... disso, rapidinho, desculpa te interromper, mas uma coisa sobre a bazuca pistola phaser. Você já imaginou um arqueólogo, líder de uma expedição arqueológica da Federação, destruir uma ruína? Cara, isso não faz sentido. Não faz sentido. Olha, eu não ia falar nada. Eu não ia falar Dessa nada, vez mas sou eu que Indiana não Jones passo fazia pano, umas mas é coisas que eu bem gosto questionáveis também. Ah, mas Indiana Jones é George Lucas, aí a gente espera tudo. Enfim, e assim, ele errou Continuando. por pouco aquele tiro. Verdade. Ele errou por pouco, ele não foi bem, arrancou uns fios de cabelo ali, né? Enfim. Enquanto eles estão descobrindo um jeito de tirar o Crater de trás da pedra, o M113 vai dar uma voltinha pela nave, agora fingindo ser o McCoy, e ele para na ponte, ele conversa com o pessoal, o que mostra que não é uma criatura muito boa, não. Ele tem um certo grau de inteligência, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não... Muito astuto. Exatamente, ele é bem esperto. Enquanto eles estão lá tentando caçar o Crater, eles descobrem o corpo do Green, que tinha ficado lá embaixo. Verdade. E aí eles aí ferrou. Não, que Desespero. é o desespero. Intruso a Deixa o bordo. Green subir. Deixa o intruso subir. E olha, é o segundo episódio que, se a gente não contar com Mud's Omens, que o Childress entrou chutando o pau da barraca, é o segundo episódio que tem o invasor na nave. E ninguém percebeu. Eu sou a favor de investir em câmeras para Enterprise. Mas assim, então vai chegar numa parte que é interessante desse episódio que eu gostei do diálogo. O Jean vai dar a opinião dele, mas o legal aqui do canal é que a gente tem opinião diferente e vocês compram o que vocês quiserem ou vocês comentam aqui embaixo de vocês. O Kirk e o Spock vão flanquear a posição do Robert, né, e vão conseguir tontear ele, né, deixar ele tonto. Né? E aí o Kirk, ele já com o Robert agachado lá, só vendo estrela e passarinho na testa, ele pergunta pra ele, cara, o que tá acontecendo, né? E ele fala, ela é o búfalo. Conta aí a sua visão do búfalo aí, gente. A galera Então, que não viu a vai lógica ficar até boiando agora. A lógica que ele tenta, assim, a lógica completamente falha que ele tenta empregar é que a criatura, o M113 e o búfalo terrestre são basicamente ocupam basicamente o mesmo nicho, porque segundo ele o búfalo terrestre americano já ocupou manadas que percorriam 3 estados de tão grandes que eram, mas a interferência humana acabou dizimando eles, não existia mais nenhum, e que já existiram muitos M113, mas hoje só existia uma. O problema dessa analogia é que ela não faz sentido nenhum. Uma coisa é você ter um animal que foi destruído pela interferência humana. Outra coisa é o M113. A gente não sabe por que a raça do M113 foi extinta. A gente não sabe nem se ela era a raça dominante do planeta. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Só se o Crater escondeu informação. Mas até aí, eu acho que assim, eu tô começando... Quando a gente vai assistindo assim, a gente vai começando a perceber um padrão em algumas coisas. Eu já estou percebendo faz um tempo um padrão em jornadas, principalmente na série clássica, de finalizar os episódios com umas analogias que eles têm... Eu não sei se Roddenberry queria criar umas analogias para o final e amarrar elas na história, mas ele não tinha muito tato para isso. Se você for ver lá no Mud's Woman, eles tentaram no final colocar uma analogia sobre o poder de acreditar em si mesmo, porque se você acha que você é bonito, você realmente é bonito. Aqui eles tentam fazer basicamente a mesma coisa, que o búfalo e o alienígena comedor de sal, o M103, eles tiveram histórias parecidas, que eles eram muitos, mas eles foram
exterminados, mas a gente nem sabe o que aconteceu com a M113. A gente não sabe se ela é a última de uma espécie que dominou o planeta. O planeta tá, tipo, em ruínas antigas. Se aquela criatura for o último sobrevivente de uma espécie, então ela é literalmente o último mesmo. Quase não deve vir mais nenhuma, senão o Crater já tinha virado janta. E se não fosse, ela é tipo, um membro originário da raça. Tipo, o bicho tem mais de 30 milhões de anos. Enfim, eu achei essa analogia do búfalo muito, muito rasgada. Não sei, assim. Vai lá, explana. Assim, o búfalo, né, de fato, a gente tem atualmente, né, o gado atual, ele é um pouco diferente do que existia há milhares de anos atrás, até 1000 anos atrás, as espécies de gado na Terra eram um pouco diferentes, né? E assim, o búfalo ele foi extinto, sim, pela colonização humana, né, principalmente na América do Norte, né? E essa é a referência que eles escolheram para esse roteiro, né? Uma espécie que existia e que foi destruída pela mudança do ambiente, pelo progresso, enfim. E no caso do M113, né, a gente percebe que o planeta não tem mais sódio, porém o planeta é natal daquela criatura. Aí eu fiquei pensando, isso daí você não vai perceber isso vendo o episódio, você vai perceber refletindo sobre o episódio. O que consumiu todo o sal daquele planeta? As criaturas. Elas comeram o sal inteiro e ficaram sem recursos e a sua civilização acabou. Então, no caso delas, das duas, uma. Ou elas tinham tanto poder e não souberam administrar com os poucos recursos, ou elas só tiveram o desastre ecológico delas. E aí só sobrou uma e ela sobreviveu porque o Crater chegou lá com a reserva de sal dele com a Nancy. E assim, tem um outro ponto aí que o diálogo vai mostrar, que é assim, mas e a Nancy? A verdadeira Nancy? Ela morreu há 1 ano, ou será 2? Mano, é muito louco. Sabe mais. Ele nem sabe mais. A loucura entrou dentro dele. Ele se acostumou com a criatura de um jeito que ele já nem vê diferença dela pra mulher morta. Então eu fiquei pensando assim, será que foi a criatura que fez isso com ele? Ou é ele mesmo que ficou doente por ser sozinho? Isso entra na questão que a gente falou sobre a criatura ser uma ilusão coletiva. Ela existe, mas cada um enxerga ela do jeito que quer. A Nancy de verdade morreu. E assim, ele sabe que ele mesmo fala depois, só adiantando um pouco, depois eles vão levar ele lá pra nave, eles vão ter uma conversa na reunião em que a criatura vai ficar fingindo que é uma McCoy. E vai ficar lá sentada no meio deles, mas o Crater fala que reconhece a criatura onde quer que ela vá. O que leva a crer que ele não é mais enganado. Ele se deixa enganar porque ele quer viver uma ilusão. Porque ele quer a mulher dele de volta, a mulher dele de volta vai ter. Aceita que dói menos, né? A mulher morreu, não tem o que fazer. O que sobrou dela é a criatura que matou. E assim, eu acho essa discussão bem interessante. Inclusive, eu acho uma discussão mais interessante do que foi a do Tannen With, mas enfim. Quando eles estão na nave, eles bolam um plano. Aqui já tá chegando na parte final. Eles bolam um plano para poder capturar a criatura. Como ninguém sabe que ela tá fingindo ser uma McCoy, eles perguntam, doutor, o que é que a gente faz? E a criatura fala, dá comida pro bicho, ameaça o bicho com comida, que ele não aparece, viu? Ela é gente boa. Ela é gente boa, pega de estimação. Não, brincadeira, não falei isso, mas matou 3. Ela matou 3, cara. Um animal feroz, mas tudo bem. Um detalhe, Jean. Nessa reunião já, né, que eles estão falando com Robert e o McCoy, a gente vê esse debate, né? O que a gente vai fazer? A gente só tem uma criatura viva de uma espécie, né? Mas aí o Kirk mesmo fala, gente, ela tá matando minha tripulação, 1 por 1. Eu tenho que impedir. Então assim, passou do limite. Não é mais primeiro contato. É sobrevivência. Olha como tivemos uma evolução de personagem aqui, né? Mas eu acho que ele tá certo. Eu faria o mesmo. Olha como a gente teve uma evolução de personagem. Lá em The Mud's Homens, ele estava disposto a deixar a nave dele cair para ele não
porque ele por causa do dilítio. Aqui ele já vai matar o bicho porque para ele não parar de matar todo mundo. Eu quero acreditar que ele evoluiu como capitão, mas a gente só vai vendo mais pra frente. Eu tenho um porquê disso, em defesa do personagem. O Kirk, ele é um personagem de Jean e telespectadores. Ele é um personagem de muitos roteiristas. Se fosse só o Jean escrevendo o roteiro de Jornada, ia dar tudo certo. Ia nada. Leia um livro do Jean. Ia dar ruim. Ia dar ruim. Mas assim, você como escritor sabe o que é enredo, o que é linkar uma situação na outra. Num seriado, são dezenas, né? São dezenas, cada um para 5, 4 episódios. E às vezes eles nem leram os roteiros anteriores. Então o Kirk do roteirista aqui, qual que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui em cima. Galera, a gente sempre tem uma colinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Kirk do roteirista aqui, que é o George Clayton, ele é muito diferente do Kirk do roteirista do Mud's Moon. Então tá aí a minha defesa pro personagem. Ele tem muitos pais. Enfim, enquanto eles estão lá, então eles bolam esse plano, tentar dar sal pro bicho, e enquanto eles fazem isso, a criatura percebe que não vai conseguir escapar, que ela está sendo caçada. Então ela mata o Crater, suga todo o sal do Crater, porque afinal de contas não precisa mais dele. Agora ela já tem uma nave cheia de comida. E ela volta pro McCoy. E quando ela volta pro McCoy, enquanto ela faz isso, o pessoal encontra o corpo do Crater. E eles começam a raciocinar uma coisa com a outra. Falam, era o McCoy. Deixamos, a criatura tá do nosso lado. Então eles vão para o alojamento do McCoy, onde a criatura tenta se esconder atrás dele, fingindo ser a Nancy. E funciona muito bem, porque o McCoy não tá... Assim, eu fiquei pensando, o que o McCoy tinha? Porque, assim, eu penso que talvez a criatura tivesse mexendo na cabeça dele. Porque ele estava muito devagar, ele não estava entendendo, ele estava sendo muito influenciado. E o Kirk entra chutando a porta. McCoy, sai fora que deu ruim. Só que assim, o Kirk não é nada sutil. Ele mais apavora do que ajuda e o McCoy sem entender nada, parecia que tava bêbado. E a criatura, não, o cara quer me matar. E aí ela dá uma cacetada no Kirk, o Kirk voa e aí o Spock entra. E aí tem uma cena muito engraçada, porque o Spock fala pro McCoy, ó, sai fora que deu ruim. E o McCoy fala, não, é a Nancy, não deu ruim. Não, mas se ela fosse a Nancy, ela ia aguentar isso. E deita o bicho na porrada, assim, franca, tem dó. E tome, e olhando assim, e olhando pro McCoy, ela ia aguentar isso. E a Nancy, e aí, o que leva a gente a crer que além de todos os poderes que ele já tinha, ele também tinha super força. Porque ele dá uma cacetada no Spock, mano, ele derrota um vulcano no braço. Observação. Embora a gente tenha avançado aqui até a cena final, né? Esse é o ápice do episódio, né? Quando o Robert sai com o McCoy para a enfermaria para usar o soro da verdade, né? Que como o Robert não tá falando muita coisa, o Kirk fala, vamos usar o soro da verdade nele. Curiosidade histórica. O soro da verdade, o pentato de sódio, né? Alguma coisa eu não lembro agora. Isso mesmo. Mas o soro da verdade. Soro pentato de sódio. Então, ele era uma invenção da Segunda Guerra Mundial mesmo. E muitos espiões, eles foram vítimas disso. Ele causava vários problemas no corpo, mas influenciava a pessoa a ficar mais sugestiva a contar tudo que ela queria, que perguntassem para ela sem filtro. E aí o McCoy vai com o Robert para a enfermaria e o Spock, ele suspeita do McCoy, né? Ele deu uma suspeita, não, eu vou com vocês, né? E o Spock é muito ligeiro. E aí, quando ele chega lá, a criatura, ela
tenta sugar o sal do Spock e não consegue. Só que o Spock fica zoado. E o Robert é morto. E aí ela volta como Nancy e vai pro quarto do McCoy pra se esconder. Eles estão tentando me matar. Cena curiosa. O Spock fala, não, meu sangue não tem um gosto muito bom pra ela, porque ele é diferente do de vocês. Sangue ruim. O Spock tem um sangue ruim. Isso vai ter mais vezes que vai aparecer. Bom, na cena da pancadaria em que o McCoy ele tá tentando ser convencido pelo Spock de que tem que matar a criatura, porque senão ela vai matar o capitão e todo mundo da nave. A criatura ela já tomou várias porradas do Spock e nada. E, mano, ela é mais forte que o Goku Super Saiyajin, cara. Ela joga o Spock contra a parede, quebra as pernas dele. Ela é mais forte que o Vulcano. E assim, o Vulcano não é fraco, não. O Vulcano é muito forte. Então, super força também é um poder desse bicho. E eu acho... E assim... eu acho essa cena... O ápice do episódio, assim... É muito bizarra, essa cena muito... Né? Muito bizarra. De boa. E aí... Essa cena é muito boa. E aí... o Kirk, ele... Um pouco antes até, o Kirk, ele começa a apavorar. Ele chega falando... Não é esse... Só que assim, o Kirk não é nada específico. E isso me fez pensar numa coisa que uma vez eu conversei com a minha mãe, que é o seguinte, ele não foi nada, ele não teve nenhum tato. Ele só falou, sai que eu vou meter o phaser. E quando ele faz isso, ele me lembra de uma analogia que se chama quando a gente chegar lá, a gente vê. Que é uma frase que eu odeio na minha vida. Porque eu tenho a mania de falar que todas as grandes tragédias da humanidade aconteceram porque alguém teve a brilhante ideia de falar quando a gente chegar lá, a gente vê. Verdade. Ele falar pro McCoy sair da frente, depois a gente resolve, agora só sai da frente. É isso, chega lá, a gente vê. Eu tenho uma lista no meu computador sobre situações no mundo que poderiam ter sido evitadas se essa frase não tivesse sido dita. Mas eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube vai me dar um strike violento, mas então, voltando pra história, né, o Kirk e o Spock foram realmente no vamos lá, a gente vê. Você vai reparar que quando o Kirk tenta matar a criatura, ela tira o phaser dele, né, e ela paralisa ele. Então assim, além da telepatia, além dela mudar fisicamente de forma, né? Além dela adquirir as memórias, né? da forma que ela vai assumir, mano, ela paralisa a pessoa. Então, ela fez isso com a Uhura. Ela paralisou o Kirk sem usar aquela coisa da libido. Então assim, aí o Kirk fica lá e aí ela muda a cara dela, né? E o McCoy tá hesitante, porque, pô, tem a forma da ex-namorada dele, né? É difícil, né? Pô, você vai matar aquilo que você tá achando que é sua ex-namorada. E o McCoy, ele é um médico, ele jurou nunca matar. Tem o juramento de Hipócrates, ele nunca iria matar alguém. E aí a criatura começa a agarrar o rosto do Kirk, né? E aí dá aquele grito, mano, eu achei muito legal, aquele grito ficou muito incrível. Bicho, ele é top. Esse bicho, assim, ele é top. É por isso que eu amo ficção científica. Você acha que quando eu vou ver um filme, eu quero ver uma tela verde com um monte de atores? Não, eu quero ver o cara vestido com uma fantasia de efeito prático. E aqui é top. Ele tem umas ventosas nos dedos, na boca. Tem até um nome pra isso, que é que apareceu em Arquivo X uma vez, que é quando a boca do bicho ela tem 3 dentes, que é como se fosse um verme. Scolex. Sim. Ele tem um Scolex na boca e assim, ele tem aqueles cabelos dançantes que ele fica balançando. Eu não sei se ele me lembra muito aquele comercial do antigo acho que era da Pepsi, que tinha o monstro do pântano. Não sei se você lembra, que era tipo um cara numa fantasia que ele tinha uns bagulho pendurado, ele ficava dançando. Eu acho isso muito bom. E assim, é fácil que eu poderia não ter gostado desse episódio. Eu adoro esse episódio, eu poderia não ter gostado dele. Mas se eu tivesse visto esse bicho, eu já teria me amarrado total nesse episódio, porque ele é muito bom. Se eu soubesse que ele ia aparecendo. Mas assim, além da gente que gosta do efeito prático,
A reação do McCoy, né? A reação do McCoy, mano, a paixão, assim, a admiração dele morre, cara. Ele, meu Deus, o que é isso, né? E aí o Kirk lá gritando, o Spock gritando, mate ela, mate ela. E aí ele ainda assim, ele hesita, porque é uma criatura viva, inteligente, né? E aí a frase do McCoy, assim, cara, eu fiquei com muita pena do McCoy. E assim, créditos ao DeForest Kelly, porque ele me convenceu com a emoção dele ali. Deus me perdoe o que eu vou fazer. E aí ele atira pra matar. Só que ela não morre. Do bicho Ele é muito, atira uma é vez, muito apelão. ela cai. O Kirk tomba também, machucado, né? Que perdeu um monte de sal nessa parada. Ó, Kirk desidratado, dessalinizado. Spock com a perna quebrada. McCoy com a moral toda quebrada. Mano, esse episódio todo mundo se lascou. Mas assim, aí ela tá caída no chão, ela ainda muda de novo de forma pra Nancy. Ela fala, McCoy, não faça isso. E aí ele aperta de novo, né? E aí acaba a cena ali. Mano, que tragédia. Esse episódio foi muito triste, assim, do ponto de vista, assim, se fosse uma coisa, assim, uma história pra gente ver com frieza, não como um seriado. Morreu 3 tripulantes. Morreu o arqueólogo. Quase morreu o Kirk. Quase morreu o Spock. Né? Quase morreu a Beauregard. Coitado do Beauregard. Coitadinho da Beauregard. Quase morreu o Uhura. Quase morreu o Uhura. Então assim, ia dar muito ruim se eles não impedem a criatura. Não tinha jeito. Infelizmente. Mas, assim, eu gosto desse tipo de situação porque, às vezes, a gente tá assistindo uma coisa e a gente fica muito acomodado e apegado na ideia da falta de perigo das coisas. A gente assistiu Jornadas até agora, a gente fez review de outros 4 episódios antes desse, e as consequências desse 5 até agora, e as consequências deles são bem, assim, quase não houve consequência para a tripulação. As situações elas foram resolvidas ou na esperteza, ou a gente teve alguma resolução parcial, mas para a tripulação em si não teve grande baixa, não teve consequência. Esse tipo de coisa mostra que, por mais que seja uma fantasia, eles ainda estão em perigo, eles estão no espaço. É mortal. Mortal. Eu também acho interessante. É mortal, tipo, querendo ou não, é o trabalho deles. Eles não estão lá brincando, assim, eles estão em perigo real. E o que eu acho mais interessante sobre isso é que dá-se a entender no começo do episódio que talvez a visita deles para Nancy não seja um ato de trabalho, mas sim uma mudança provocada pelo Kirk, como se fosse uma brincadeira com o próprio McCoy, de levar ele para ver a própria ex-namorada, ou uma escolha que tenha sido feita pela ponte que não necessariamente precisasse ser deles. Mas isso mostra quanto esse tipo de brincadeira é insalubre e perigosa. Assim, você levar... Desculpa, mas é importante. Você falou que talvez o Kirk aproveitou a situação para levar o McCoy lá. E eu acredito nisso por conta de um detalhe muito rápido. No meio da história, vai ter um momento que o Kirk está na ponte, a Uhura recebe um chamado. E nesse chamado tá o José Gomes, né, um oficial da frota numa base estelar que está esperando uma carga muito valiosa do Kirk. Exatamente. Então, assim, a missão era levar a carga. Não era eles parar. Fizeram desvio. Eles fizeram um desvio. Fica muito sutil isso. Então, aqui a gente entende como esse tipo de coisa é insalubre. Talvez essa situação sirva, assim, dentro do canon, como uma lição para a própria tripulação. Tem certas coisas que não precisam ser feitas. Levar o McCoy lá era uma delas. Assim, não tinha nenhuma necessidade deles terem ido lá. Eles tinham uma missão. E talvez isso sirva para que nos próximos, tal qual, eu tenho para mim que dentro da sequência, o que aprendeu com toda a situação dos Childers, assim, tirando a parte que foram vários roteiristas,
dentro de um canon, dentro de uma sequência, que ele talvez tenha aprendido com o que aconteceu com Childress sobre você ter atitude, talvez daqui para frente as coisas eles levem esse tipo de trabalho mais a sério, porque tudo bem, eles são uma tripulação poderosa, eles são renomados, mas eles não são invencíveis. E burrice mata. Burrice Nossa, mata. triste, mas Burrice é verdade. mata. Então, eu achei interessante. Uma outra coisa que eu peguei pensando é que tem uma deusa, inclusive tá aí na thumb, ela tá de fundo na thumb, que é acho que é Salínia, o nome dela, ou Salácia, mas que ela é uma deusa do panteão romano. Perdão? Salácia. Salácia. Ela é uma deusa do panteão romano, que se eu não me engano, ou ela é uma ninfa, ou ela foi amante de Netuno. E que ela é representante do sal. Eu não sei muito se os roteiristas usaram esse tipo de visão para construir esse bicho, mas eu não me surpreenderia se eles tivessem pegado o livro de história romana, visto o nome dela e resolvido. Tem um porquê. Porque são muitas camadas, né? Mas assim, camadas, aí você entendeu? fala por que do sal? Porque o sal é o trap, é a armadilha. O sal é a armadilha, entendeu? Então, até o tradutor, eu acho que eles pegaram muito bem o espírito da ideia do autor, que não era uma armadilha para um homem. O sal era a armadilha. Então, o sal da terra é a verdadeira armadilha nesse episódio, né? E assim, eu deixei umas considerações finais aqui anotadas, né? Que são assim, todos os problemas éticos deste episódio, eles estão centrados no McCoy. Primeiro problema ético: encontrar uma ex-namorada casada na frente do seu marido, né? Executar exames médicos completos nos dois, né? Segundo dilema ético: o Darnell fazer comentários nada respeitosos na frente dela e do McCoy. Terceiro e o pior de todos os dilemas éticos: ela não é a Nancy, porém ela é o que sobrou da Nancy e você tem que matá-la. Nossa, vai do baixo até o mais alto, né? Então assim, dá uma subida nos problemas éticos do McCoy lá em cima. E aí como é que você vai ficar com essa memória na tua cabeça? Porque nos olhos dele, ele teve que apertar na figura da Nancy, não da criatura. Então, Assim, muito doloroso. é doloroso, mas assim, eu vou falar que eu de novo, agora que a gente entrou nessa seara, me passa a impressão, observando de um certo ponto, uma coisa que eu não tinha pensado antes, observando de um certo ponto, me passa a impressão que o que começou como uma brincadeira do Kirk sobre uma ex-namorada que o McCoy que já tinha se despedido há muito tempo e talvez nem sentisse tanta falta, terminou numa tragédia, porque quando eles chegam, ele não tá assim tão. Ele tá nervoso porque ele vai encontrar uma ex-namorada, mas não dá pra entender que ela foi o amor da vida dele. Não. O que pega é que ele ficou. Que ele foi pego na ilusão coletiva do bicho. E aí foi muito forte para ele. Então, olha quanta tragédia aconteceu por causa de uma brincadeira. De novo, burrice. Gente, de novo, vou falar quantas vezes for necessário. Burrice mata. Se você que tá assistindo aí tem 14, 15 anos e acha que fazer porcaria é divertido, dá ruim. E morrer dói. E assim, aqui a gente tira de lição isso. Uma brincadeirinha, cara, era só levar pimenta pra estação espacial. Era só levar pimenta, né? Para o tiro do José Gomes, né? Era só levar pimenta. Bom, o segundo dilema, né, que eu peguei aqui nas minhas considerações, avaliando esse episódio, é que os dilemas do dever, né? O chamado do dever sempre estará com o capitão. Desde The Cage até o Discovery Country, lá na última cena do Kirk no Comandante Prep. O chamado do dever está com ele. E assim, nessa parte, o dever foi o quê? Forçá-los não, né? Obrigá-los a cumprir o dever de fazer os exames.
obrigá-los a fazer a investigação mesmo que a contrária à vontade do Robert. Nossa, eu achei essa atitude do Kirk muito legal. A postura dele subiu muito, subiu muito. E o terceiro, eu não tenho como salvar essa criatura. A criatura vai destruir a minha nave. Primeiro vem a minha nave, depois a diplomacia com a Federação. Mas primeiro é a gente. Isso me faz pensar muito na questão de que, para a Federação, a legítima defesa ela vem primeiro que a primeira diretriz. Às vezes. Né? A gente vai ver isso em outros momentos, não só da série clássica, mas lá para frente, que quando bate na questão da sobrevivência da Federação ou de um membro dela, é válido você quebrar certos conceitos. Porque você não pode morrer defendendo todos os conceitos. Mas aqui o chamado do dever sempre vai bater no Kirk. E o Robert, cara, eu ainda fiquei... Esse é um ponto solto do roteiro. Essa questão da loucura dele, né? De aceitar a ilusão da Nancy morta na criatura, no M113 ou na M113, né? Porque ele tinha qualquer mulher, qualquer coisa que ele quisesse na ilusão dela. Então, assim, muito assim, cara, cabe uma análise muito profissional disso aí. Eu acho que eu acho ainda que é um pouco mais profundo, porque ele fala que ele consegue reconhecer a criatura, que ele não cai na ilusão da criatura, mas ao mesmo tempo ele fala, eu sei reconhecer a criatura onde quer que ela esteja. Até o Spock, ele fala, o senhor consegue reconhecer a criatura? Fala, consigo. Mas ao mesmo tempo, se ele consegue reconhecer a criatura, então ela não teria como parecer a Nancy para ele. Ou ele se deixa cair na ilusão do bicho, mas ele sabe que o bicho é uma ilusão o tempo todo, independente de onde vá. E cara, assim, tem que ser muito corajoso pra você dormir do lado de um bicho daqueles, porque, na moral, ele tem um Scolex na boca. Cara, assim... tá, né? Furry. Considerações finais, gente? Cara, eu gosto muito desse episódio, assim, eu já assisti esse episódio 3 ou 4 vezes, eu acho ele muito bom em todos os aspectos, assim, eu acho que ele rende discussões muito boas, eu acho que a criatura é muito boa em si, não vejo muito o que dá de nota ruim, não é o top, assim, o máximo de jornadas, acho que vai ter coisa muito melhor pela frente, mas também ele tá muito acima de vários episódios que a gente falou até agora, que a gente comentou, pra mim, tirando o Decade, ele foi o melhor. Eu acho que, assim, pra ele e Decade tão pau a pau, porque é ficção científica. Aqui é ficção científica brutal, assim. É o que a gente espera da ficção científica. De monstro, de... É isso, de alienígena surtado, de fantasia. Eu vou dar uma nota... Vou dar, eu acho que uns 8 Nancy's e meio pra esse episódio. 8 Nancy's? 8 Cara, Nancy's e meio. Minha avaliação desse episódio ela é muito boa, né? Eu acho que, assim, eu ia até falar disso no começo do vídeo, mas eu decidi falar no final, porque eu queria ouvir sua opinião. E, assim, é engraçado, né? O diretor, né, o produtor, na verdade, de Jornada, né, que era o Robert Justman, né, na época, na primeira temporada, né, igual hoje a gente tem o Alex Kurtzman, né, era o Robert na época, Robert Justman, e ele falou, gente, eu não queria começar passando Where No Man Has Gone Before, não queria passar Sol da Terra. Sabe qual episódio era para ter passado primeiro, em 8 de setembro de 66? Cara, Tempo de Nudez. Tempo de Nudez era para ter sido, na visão do Robert Justman, o piloto de Star Trek. Ele considerava mais aventura, assim, a gente vai entender quando a gente fizer a review do Tempo de Nudez. Mas assim, eu acho que a galera do NBC acertou, né, no tom. Né? Esse episódio ele tem um pouco de horror, ele tem um pouco de drama, de investigação, um pouco de CSI, né, de ciência forense no McCoy. E muita tragédia, né? Ele é bem carregado de emoções fortes, né? Do Kirk, do Spock, do McCoy. Então eu acho que ele é muito bem equilibrado.
E eu dou, cara, 7 pingos e um filhotinho pra esse episódio. Né? 7 pingos e um filhotinho pra esse episódio, cara. Eu acho que assim, o anterior, né, o Inimigo Interior, ele ganhou um 7, né? Mas esse eu acho que ele ganhou a mais, 7,5. 7,5. Bom. Eu acho que não há muito mais o que falar sobre o episódio, já conversou bastante. Ele não é um episódio que tem muito mais, assim. Acho que vão ter outros que vai ter, tipo, umas outras discussões bem mais filosóficas. Mas, enfim. Bruno, quer finalizar falando alguma coisa? Quer se despedir? Galera, eu agradeço a cada um de vocês aí. Se atentem aí às nossas novidades aí que a gente falou aqui com vocês no início do episódio, que é sobre o Spotify. Caso vocês queiram a adição de algum som, contatem a gente no Instagram ou também aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo. E a gente falou aqui da M113, né? Em breve, né, a gente vai estar aqui com uma playlist, né? Lançamento também. Não são especiais, são vídeos curtos, falando de cada espécie que aparece no seriado de Jornada nas Estrelas. Então, em breve, vocês verão tanto os talosianos, a M113 e outros que apareceram. Muito obrigado por nos assistir. Dos humanos tá chegando. Os humanos começam com eles, né? Bom, obrigado a todos por nos assistir. Curtam, comentam, compartilhem. Vida longa e próspera. Bom, é isso, gente. Eu agradeço a atenção, agradeço por quem ficou até o final. Tal qual disse o Bruno, curta, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Lá na Amazon tem o meu livro, nos links abaixo também tem o trabalho do Bruno. E é isso. Caplar.